Esse vídeo não é para te convencer a votar em um político. Esse vídeo aqui não é para falar sobre aquilo que eu acredito, sobre os meus viés, sobre os meus princípios ou sobre a minha ideologia. Eu não tô nem aí para aquilo que eu acredito e muito menos para aquilo que eu acho, para aquilo que eu penso. Eu vim aqui apenas expor a verdade. Uma verdade que tem sido escondida, uma verdade que tem sido camuflada, uma verdade que tem sido maquiada, uma verdade que tem sido afastada e uma verdade que não tem sido permitida de ser exposta. Porque a verdade liberta. E tudo que as pessoas querem é que eu e você sejamos escravos. Que eu e você sejamos manipulados. Que eu e você sejamos fantoches da massa. Eu sou Júlia Saraiva, eu sou Júlia Vieira. Da maneira que você quiser, seja bem-vindo ao vídeo mais sério, mais importante e mais disruptivo desse canal. E se você acha que eu vou falar bem de Bolsonaro, que eu vou babar o ovo do Bolsonaro, você está muito errado. A última coisa que eu vou fazer é falar que o Bolsonaro foi perfeito, que o Bolsonaro é extraordinário, a quantidade de merda, desculpa a palavra, mas a quantidade de coisa errada que esse cara falou, quantidade de posicionamentos errados que ele tomou, meu Deus do céu. E se você tá achando agora que eu vou falar bem do Lula, eu não sou idiota de falar bem do Lula. O cara que mais roubou e matou pessoas no Brasil. Como assim, Júlia? Alguém que rouba 242,4 bilhões da saúde matou muito mais do que as pessoas que queriam matar, do que assassinos em massa. Mas isso... Enfim, vocês entenderam, né? Eu não estou defendendo o Bolsonaro. Eu também não estou defendendo o Lula. Mas eu estou defendendo a verdade. Independente de qual lado ela seja. Independente de pra onde ela vá. Eu vou falar apenas aquilo que as pessoas não têm falado. E que provavelmente vai mudar sua mente, como um dia mudou a minha. Um dia, um homem, ele saiu da Argentina e ele se mudou para Cuba, porque ele entendia que dentro dele ele carregava aquilo que iria transformar aquele país. Ele carregava ideais, ideias, conceitos, informações revolucionárias. Ele tinha a certeza de que ele carregava aquilo que ia transformar. Por quê? Porque ele era contra os empresários que abusavam e que eram altamente opressores com seus funcionários. Ele era contra essa desigualdade social, porque para ele não fazia sentido que pessoas fossem tão ricas enquanto outras fossem tão pobres. Era isso que ele falava. E esse cara chegou em Cuba, esse argentino chegou em Cuba para fazer essa revolução, para ser o herói daquela nação. E ele conseguiu. Ele conseguiu colocar tudo aquilo que acreditava. As pessoas olhavam para ele como um herói. Só que elas não sabiam que elas estavam olhando para um lado da moeda. E que se elas girassem, elas iam ver que aquele cara que pregava igualdade, que pregava amor, ele também pregava que pessoas que eram negras deveriam ser mortas. Ele também era altamente contra todo tipo de minoria, sim, LGBTQIA+, e todos os outros tipos de minoria que tanto são defendidas e lutadas pelas pessoas de esquerda hoje para que elas tenham seus direitos resguardados. Eram essas pessoas que esse cara, mais conhecido como Che Guevara, queria eliminar de Cuba. Também as pessoas esqueceram, as pessoas não sabiam. Sabe o que Che Guevara amava fazer? Ele amava fazer campos de concentração de trabalhos forçados em Cuba. Ele também era o líder, era muito bom em extermínios em massa. Sabe o que ele fez? Ele passou o bastão para Fidel Castro, que continuou a ditadura naquele país, fazendo hoje que a Cuba fosse um país que não é mais respeitado por ninguém. Porque afinal, um país onde não existe liberdade, onde as pessoas que moram nele não conseguem professar sua fé, falar aquilo que acreditam e se posicionar da maneira que querem, não merece ser respeitado por nenhum outro. E é isso que acontece. Economicamente, eles desapareceram. Não é apenas uma crise política naquele país, mas é também uma crise humanitária. A maioria da população passa fome. Pouquíssimas pessoas têm acesso à educação, saúde. Nem existe mais isso em Cuba. E adivinha quem é super amigo de Fidel Castro, o atual líder, ou melhor, ditador de Cuba, e quem super defende e é fã e considera como herói Che Guevara? Sim, isso mesmo, Luiz Inácio Lula da Silva. Quantas fotos, quantas vezes Lula mandou dinheiro do governo dele, o seu dinheiro, que a sua mãe, que o seu pai, o que você trabalhou para conquistar, enviou para Cuba, para esse governo tão lindo, tão amoroso, tão democrático, não é mesmo? Meu Deus!
Quantas vezes Lula foi lá só para honrar e passar tempo com seu querido amigo ditador Fidel Castro? Quantos pronunciamentos Lula se posicionou defendendo Fidel Castro, falando que ele estava sendo o salvador de Cuba? Não aconteceu algo muito diferente na Venezuela. A Venezuela começou com Hugo Chávez. Hugo Chávez, que ele começou a governar a Venezuela com essa mesma promessa de um país com igualdade, onde o socialismo reinaria, onde a esquerda ela ia fazer esse país ser um país livre novamente. De fato conseguiu fazer que esse fosse um país livre. Livre de liberdade, livre de posicionamentos, livre de pessoas, livre de felicidade, onde a maioria do país está tentando fugir e correr dele. Mais ou menos uns 5 anos atrás eu fui para os Estados Unidos e eu encontrei uma menina, devia ter os seus 20 anos. Meu pai olhou e ele viu, reconheceu que ela não era americana. E ele perguntou de onde ela era. E ela respondeu que era da Venezuela, com muita vergonha no rosto. Meu pai, sabendo como eu estava na Venezuela, começou a perguntar por que ela tinha vida. E ela falou que ela foi a única que conseguiu fugir da Venezuela, mas que os pais delas e que os irmãos dela continuavam lá. E que quando os pais dela se continuavam lá na Venezuela, ela ficava trabalhando como vendedora nos Estados Unidos para mandar comida, porque nem mais comida eles estavam conseguindo comprar. Essa era a realidade na Venezuela. Tanto com Hugo Chávez, mas também com Maduro, o atual ditador e super amigo de Lula. E quem déramos nós fosse apenas Cuba e Venezuela, se não tivesse a Nicarágua. O seu líder ditador é Daniel Ortega, que acabou de aplicar mais um golpe de Estado para permanecer no poder. E adivinha quem se posicionou publicamente defendendo o golpe? O golpe que Daniel Ortega fez? Luiz Inácio Lula da Silva, que foi preso, não condenado, foi preso 3 vezes e foi inocentado logo pouco antes das eleições. Que coisa interessante, não é mesmo? Esse que está concorrendo para a presidência do nosso país. Meu Deus, que loucura, não é mesmo? Esse cara que está indo para comandar uma das maiores potências do mundo, ele é super amigo do ditador que acabou de aplicar um golpe no país da América do Sul, chamado Nicarágua. Na Nicarágua, padres, bispos e freiras estão sendo presos, expulsos e mortos, com o comando do seu ditador. Esse aqui também, antes de assumir o poder, defendia a liberdade de expressão. Sabe o que mais? Sabe o Lula, eu vi uma menina chegou no meu direct e ela começou a falar assim: Júlia, eu não consigo votar em nenhuma pessoa além do Lula, porque ele é o único que defende a educação e eu acho injusto eu estudar na escola pública e não votar em alguém que defende a educação. É verdade, ele defende tanto a educação que durante o governo dele ele roubou mais de 32,9, vou conferir aqui para não falar mentira para vocês, 32,9 bilhões de reais da educação brasileira. 32,9 bilhões. Esse cara, ele realmente ama todos os estudantes. E ele, que tanto criticou a maneira que a pandemia foi comandada e governada, ele só roubou mesmo 242,4 bilhões. Só da saúde, confirmada pela Confederação de Medicina. Essa confirmou que foram desviados um total de 242 bilhões de reais para vários outros lugares durante o governo Lula. Interessante, né? Eu não tô falando que o Bolsonaro é perfeito. Eu tô falando que o Lula, ele não pode ser nem cogitado. Não por mim, não por você, mas porque o nosso país, ele vai ser destruído. Não tem mais volta para Cuba. Não tem mais volta para Venezuela. Chile vai estar indo pro mesmo caminho. A Colômbia já foi pro mesmo caminho. Nicarágua? Você acha que você vai ser livre para expressar sua fé? Era aquilo que os povos da Nicarágua também achavam. Quando elegeu Daniel Ortega, sem saber que ele ia aplicar um golpe, sem saber que ele ia prender padres, bispos e freiras, sem saber que ele ia determinar que a liberdade de expressão seria automaticamente proibida no país dele. Era isso que todo mundo acreditava. Sabe o que a menina da Venezuela falou quando nós encontramos ela nos Estados Unidos? Ela falou: ninguém achava
que um cara de esquerda ia colocar e ia implantar essa ditadura que é tão falada? Afinal, nós já tivemos tantos governos de esquerda, por que eles não fizeram até agora? Por que eles vão fazer agora? E ela disse, mal sabíamos nós, que não é um movimento de um país, mas é um movimento de todos os países caminhando juntos. O Lula, ele já tem relacionamento com todos aqueles que estão implantando essa ditadura, esse governo e esse regime nos seus países. É uma agenda sincronizada, que se você voltar 13, daqui a alguns dias, daqui a algumas semanas, você vai estar colaborando para isso. Depois não reclame quando você não puder expressar a sua opinião. Depois não reclame quando você não puder viver no país, criar seus filhos nesse país que você cresceu. Depois não reclame quando você tiver que sair, como a maioria dos venezuelanos, como a maioria das pessoas da Nicarágua e como a maioria das pessoas da Colômbia estão fazendo. Isso não é brincadeira. Isso não é exagero. Isso é realidade. Mesmo que nada disso estivesse acontecendo, você tem coragem de votar em um cara que já foi preso 3 vezes por diversos motivos diferentes, que roubou comprovadamente do seu país, do seu dinheiro, o dinheiro que era para estar indo para vidas, o dinheiro que era para estar indo para saúde, o dinheiro que era para estar indo para educação, foi roubado de nós, foi roubado de mim, de você. Quantas vidas morreram? Quantas pessoas morreram? Quem tá falando que o Lula não tem caráter não sou eu. É o próprio fundador do Partido dos Trabalhadores. É o fundador do PT, socialista, esquerdista e comunista. Olha o que ele fala sobre o Lula. O que eu digo do Lula é que ele é muito mais esperto do que vocês supõem. Já imaginei. Mesmo a imprensa. Esperto em que sentido, professor? Hein? Em que sentido? No sentido de que o Lula não tem caráter. É forte. O Lula não tem caráter. O Lula é um oportunista que a sociedade brasileira e eu, particularmente, como parte da esquerda brasileira, sou responsável. Porque nós fizemos de conta que o operário é igual à classe. A gente achou que tinha chegado ao paraíso. Mas ele saiu com altos índices de aprovação, professor. É que o senhor... E daí? Essas palavras não foram minhas. Não foi eu que disse isso. São as pessoas que o conhecem. São as pessoas que viveram e que sabem quem ele é. Eu não quero que o meu país se transforme nisso. Eu não quero. Eu não quero que os meus filhos tenham que viver em outro país, porque o país que eles nasceram foi destruído. Eu não quero. Eu não quero que bebês sejam mortos na barriga. Por favor. Por favor. Por favor. Não por você, por uma nação. Não por aquilo que você acha que convém, mas pela liberdade. Eu não quero precisar desenhar pra você, pra explicar o que vai acontecer nos próximos 4 anos. Há anos, no Brasil tem sido construído um movimento de massa para doutrinar e para preparar o terreno para que quando a semente for implantada, para que quando eles assumirem o poder, tudo esteja pronto para que aquilo que eles acreditam seja implantado. Por que a maioria dos jovens eles se posicionam de esquerda? Porque na Alemanha, em 1922, algo foi fundado chamado Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt ela formou dezenas de professores que foram enviados para os 4 cantos da Terra, principalmente para aqui, para a América, principalmente para a Europa, também um pouquinho para a América do Norte. E esses professores, eles tiveram a função, eles tiveram o ideal de fundar escolas e de educar as futuras gerações para serem comunistas, para serem socialistas e para pensarem como eles pensaram. A Escola de Frankfurt fundou todo o conceito de mídias e de comunicação que hoje nós vemos, e não é por acaso que as mídias elas se posicionam da maneira que elas se posicionam. Elas têm de onde ser assim. Tudo começou na Escola de Frankfurt, com Karl Marx e Engels. Se você estudar sobre isso, você vai entender que eu não estou exagerando. É algo muito mais complexo do que o cara que você não vai votar num cara, porque esse cara ele tem um discurso que você acha muito bravo.
Você não vai votar nesse cara porque ele falou algo que você discorda. Você vai votar nesse cara porque você não quer, daqui a 4 anos, poder criticar quem tá no governo. Você quer daqui a 4 anos poder professar a sua fé. Você quer daqui a 4 anos poder se posicionar da maneira que você anseia se posicionar. Porque se tudo acontecer como já está desenhado, previsto para acontecer, essas coisas vão ser apenas o seu desejo e não vão explodir a sua realidade. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido. Não estou nem aí se você quiser me criticar nos comentários. Eu não estou fazendo isso por mim. Eu não estou fazendo isso por você. Estou fazendo isso pelo meu país. Obrigada.